Olá, este é o último vídeo da nossa série sobre grupos simétricos e seus subgrupos. Falaremos, por fim, sobre o grupo diedral. Essa apresentação foi feita por Gabriel Longato Clemente, meu colega, e eu, Caio Henrique Silva de Souza. Vamos lá. Comecemos com a definição do grupo diedral. Bom, seja n maior do que 2. Vamos tomar duas permutações em σn, alfa, dada dessa forma, e beta, dada dessa forma. O subgrupo Dn, gerado por esses dois elementos, vai ser chamado o grupo diedral em n letras, ou grupo diedral de enésimo grau. Vamos ver algumas propriedades desses geradores. Bom, esse primeiro teorema vai dizer algumas propriedades dos geradores do grupo diedral. Bom, vamos lá. No item 1, a gente vai ver que α elevado a n é a identidade. No item 2, a gente vai ver que α elevado a r é diferente da identidade se o r está entre 0 e n. No item 3, a gente vai ver que beta ao quadrado também é a identidade. E no item 4, a gente vai ver que beta composto com alfa é a mesma coisa que alfa menos 1 composto com beta. Vamos à demonstração. Bom, por meio de uma conta rápida e direta, que você que nos assiste pode fazer, a gente vê que beta ao quadrado é de fato a identidade. Também, por um cálculo direto, vale a propriedade 4. Beta composto com alfa é igual a alfa menos 1 composto com beta. E um dos corolários que a gente viu na parte sobre o grupo simétrico, a gente viu essa seguinte propriedade do alfa. O alfa elevado a s aplicado no 1 sempre era igual a s mais 1, para todo s entre 0 e n. O que a gente vai provar agora, então, é que alfa elevado a n aplicado em u é sempre igual a u para todo u no conjunto de 1 a n, ou seja, que alfa elevado a n é a identidade. Então, vamos fazer essa prova por indução. Bom, para a base de indução, a gente tem que α elevado a n aplicado em 1 é o mesmo que α aplicado em α elevado a n menos 1 aplicado em 1. Porém, isso é a mesma coisa que α aplicado em n, porque α elevado a n menos 1 aplicado em 1 é, pela propriedade que a gente viu ali em cima, n menos 1 mais 1, que é n. Então, α elevado a n aplicado em 1 é igual a 1. Vamos ao nosso passo de indução. Vamos supor que α elevado a n aplicado em u seja igual a u para algum u no intervalo de 1 até n menos 1. Então, a gente tem que α elevado a n aplicado em u mais 1 é igual a α elevado a n aplicado em alfa aplicado em u. E usando associatividade, a gente tem que isso é o mesmo que α aplicado em α elevado a n aplicado em u. Pela hipótese de indução, α elevado a n aplicado em u é igual a u. Então, α elevado a n aplicado em u mais 1 é igual a alfa aplicado em u, que é igual a u mais 1. Então, a gente tem a nossa afirmação. Então, seja agora R o número entre 0 e n. Vamos supor que α elevado a r aplicado em u seja igual a u para todo u entre 1 e n. Então, a gente tem que α elevado a r aplicado em u é igual a u, mas α elevado a n aplicado a u é também u, pelo que a gente acabou de ver. Portanto, como r é estritamente menor do que n, a gente pode então cancelar r dessa equação. E, portanto, a gente vai ficar que u é igual a α elevado a n menos r aplicado em u. Porém, o α elevado a n menos r aplicado em u é a mesma coisa que α elevado a n menos r aplicado em α elevado a u menos 1 aplicado em 1, pela propriedade que a gente viu também anteriormente. Então, isso é igual a α elevado a u menos 1 aplicado a α elevado a n menos r aplicado em 1 pela associatividade. E uma vez que n menos r é estritamente menor do que n, a gente vai ter que u é igual a α elevado a u menos 1 aplicado a α elevado a n menos r aplicado em 1. E isso é igual a α elevado a u menos 1 aplicado em n menos r mais 1. Mas o u ele é, novamente, igual a α elevado a u menos 1 aplicado em 1. Portanto, a gente tem que α elevado a u menos 1 aplicado em 1 é o mesmo que α elevado a u menos 1 aplicado em n menos r mais 1. Como α elevado a u menos 1 é uma bijeção, e em particular injetor, a gente tem então que necessariamente 1 é igual a n menos r mais 1. E daí a gente tem uma contradição, porque a gente vai concluir que r é igual a n.
Então, dessa forma, segue que alfa elevado a r tem que ser diferente da identidade para todo r entre 0 e n. Vamos agora a alguns fatos importantes sobre o grupo diedral. Bom, o primeiro deles é esse lema. A gente tem que beta vezes alfa elevado a k é o mesmo que alfa elevado a menos k vezes beta, para todo k em n. Vamos demonstrar esse fato. Faremos de novo o uso da indução. Então, para a base de indução, a gente tem que beta vezes alfa elevado a zero é o mesmo que beta, que é o mesmo que alfa elevado a menos zero vezes beta. E além disso, a gente tem que para o 1 também é válido, porque essa é a condição 4. Então vamos para o passo de indução. Vamos supor que a afirmação ela valha para algum L em N. Então dessa forma, a gente tem que beta vezes alfa elevado a L mais 1 é igual a beta vezes alfa L alfa. E isso é igual a alfa menos L beta vezes alfa, pela hipótese de indução. Porém, isso é igual a alfa menos L beta alfa, que é igual a alfa menos L alfa menos 1 beta, utilizando a base de indução. E, portanto, isso aqui é igual a alfa elevado a menos L mais 1 vezes beta, que é o que a gente queria provar. Então, a gente provou o nosso resultado. Outro lema vai ser o seguinte. Bom, todo elemento do grupo diedral ele pode ser escrito dessa forma aqui. Alfa elevado a R vezes beta elevado a S. Onde R está entre 0 e n menos 1. E S pode ser ou 0 ou 1. Vamos à demonstração. Bom, como alfa e beta são os geradores do grupo diedral, então, já de cara, todo elemento do grupo diedral se escreve como um produto finito dessa forma aqui. Então, o que a gente vai mostrar é que toda expressão dessa forma se reduz a algo nessa forma aqui. E para isso a gente vai de novo utilizar a indução. Bom, para a base de indução, sejam M e P elementos de Z. Pelo algoritmo de divisão de Euclides, a gente tem únicos QM, QP, R e S, com R entre 0 e n menos 1, S igual a 0 ou 1, de modo que o M se escreve como QM vezes N mais R, e o P se escreve como QP vezes 2 mais S. Então, quando a gente fizer alfa elevado a M, vai ser o mesmo que fazer alfa elevado a QM, N mais R. Então, isso é o mesmo que alfa elevado a N elevado a QM vezes alfa elevado a R. E como alfa elevado a N é a identidade, a gente tem que isso é somente alfa elevado a R. E para o beta, a gente tem que beta elevado a P é o mesmo que beta elevado a QP2 mais S, que é o mesmo que beta ao quadrado elevado a QP vezes beta elevado a S. E como beta ao quadrado é a identidade, a gente tem que isso se resume a beta elevado a S. Dessa forma, alfa elevado a M, beta elevado a P é o mesmo que alfa elevado a R, beta elevado a S, em que R está entre 0 e n menos 1, e o S ou é 0 ou é 1. Então aqui a gente tem a nossa base de indução. Então vamos supor que para algum L natural, valha que o produtório de J indo de 1 até L, de alfa elevado a MJ, beta elevado a PJ, é igual a alfa elevado a R, beta elevado a S, com R e S nas condições que a gente quer. R entre 0 e n menos 1 e S ou 0 ou 1. Então a gente tem que o produtório de J indo de 1 até K mais 1, de alfa elevado a MJ, beta elevado a PJ, é o mesmo que essa fatoração aqui, onde agora a gente vai só até o K nesse produtório e a gente separou o último termo. Pela hipótese de indução, isso daqui é alfa elevado a R, beta elevado a S. E pela base de indução, isso aqui é alfa elevado a R', beta elevado a S'. Se o S é igual a 0, então a gente tem que alfa elevado a R, beta elevado a S, alfa elevado a R', beta elevado a S' se resume a alfa elevado a R mais R' vezes beta elevado a S'. De novo, pela base de indução, isso aqui é o mesmo que alfa elevado a R duas linhas, beta elevado a S', onde o R duas linhas está entre 0 e n menos 1, e o S' ou é 0 ou é 1. E se o S é igual a 1, então essa expressão é o mesmo que essa expressão. E aí, pelo lema anterior, a gente vai conseguir trocar beta vezes alfa elevado a R' por alfa elevado a menos R' vezes beta. E então, essa expressão vai se tornar essa. Alfa elevado a R menos R', beta elevado a 1 mais S'.
E isso, pela base, é o mesmo que alfa elevado a r duas linhas, beta elevado a s duas linhas, com r duas linhas e s duas linhas nas condições que a gente queria. E isso, então, conclui a nossa demonstração. Vamos ver agora a ordem do grupo diedral. Bom, a gente vai ter que a ordem do grupo diedral de enésimo grau é justamente 2 vezes n. Bom, vamos à demonstração. Bom, a gente sabe que o grupo diedral ele é formado pelas expressões dessa forma. Alfa elevado a r, beta elevado a s, em que r está entre 0 e n-1 e s ou é 0 ou é 1. Então o que a gente vai mostrar é que essas duas n combinações possíveis são todas distintas. Para mostrar que aquelas 2n combinações são distintas, a gente vai olhar o valor delas no 1 e no 2. Então vamos começar com alfa. Vamos ver todas as potências de alfa. Aplicado em 1, elas têm esses valores, e aplicado em 2, esses valores aqui. Então, o que a gente vê é que alfa elevado a r, beta 0, que é o alfa r, né, são 2 a 2 distintos, porque os valores delas no 1 não coincidem. E além disso, todas essas potências de alfa são distintas do beta, porque o beta leva 1 em 1, e são distintas da identidade, que leva também o 1 em 1. Então vamos ver agora os elementos da fórmula potência de alfa vezes beta. Bom, aplicado no 1 a gente tem esses valores, e aplicado no 2 esses valores. Percebam que como beta leva 1 em 1, então nessa primeira coluna esse valor é idêntico ao valor que a gente tinha aqui. Porém, quando aplicados no 2, a gente tem esses valores que são diferentes desses daqui. Então, os elementos alfa, r, beta, com r entre 0 e n-1, são 2 a 2 distintos. Eles ainda não coincidem com os alfa r, as potências de alfa, como a gente acabou de ver. E eles ainda não coincidem também com o beta e com a identidade. Portanto, todos esses elementos que a gente viu são distintos, e então a gente tem 2n elementos em Dn. Vamos ver agora que o grupo diedral ele é único a menos de isomorfismo. Então, seja G um grupo gerado por dois elementos, A e B, que satisfazem as seguintes propriedades. A elevado a n é igual ao elemento neutro. A elevado a r é diferente do elemento neutro se r está entre 0 e n. B ao quadrado é igual a e. E BA é igual a menos 1b. E tudo isso para algum n natural maior do que 2. Então, G é isomorfo ao grupo diedral Dn. Então a gente vai começar vendo que todo elemento do grupo G pode ser escrito nessa forma. A elevado a R, B elevado a S, com R entre 0 e n menos 1, e S igual a 0 ou S igual a 1. Mas isso é verdade porque, por hipótese, o G satisfaz essas 4 propriedades, que são as mesmas condições que os geradores do grupo diedral satisfaziam. Então aqui é só a gente repetir a demonstração por indução que a gente fez lá no grupo diedral. Então, sejam alfa e beta os geradores do Dn. Então, a gente vai provar que essa aplicação aqui, que sai de Dn e chega em G, que leva alfa elevado a m, beta elevado a p, em A elevado a m, b elevado a p, já vai provar que essa f é um isomorfismo de grupos. Bom, vamos começar mostrando que f é um homomorfismo de grupos. Bom, todo elemento de Dn pode ser escrito dessa forma, alfa elevado a r e beta elevado a s, com r e s nas condições que a gente já viu. Então, sejam dois elementos, alfa elevado a m, beta elevado a p, alfa elevado a k, beta elevado a l, de Dn. Então, a gente vai ter que, se o p é igual a zero, esse produto se resume a alfa elevado a r, beta elevado a s, com r determinado dessa forma e s determinado dessa forma. E se o P é igual a 1, a gente vai ter, novamente, que esse produto se resume a alfa elevado a R, beta elevado a S, com o R também bem determinado e o S bem determinado. E em ambos os casos, devido ao algoritmo da divisão de Euclides, a gente tem que R está entre 0 e n-1 e que o S ou é 0 ou é 1. Essas contas aqui, a gente já fez elas anteriormente. E o importante aqui é a gente notar que R e S ficam bem determinados. E que se a gente tem essas equações para R e para S, a gente consegue recuperar o M, o P, o K e o L. Então, o F de alfa M, beta P, alfa K, beta L
é o mesmo que o f de alfa elevado a r, beta elevado a s, que é igual a A elevado a R, B elevado a S. E se a gente fizer, então, o caminho inverso do que a gente fez para obter o R e S, ou seja, utilizando aquelas equações que a gente determinou para R e para S, a gente vai conseguir que o A elevado a R, B elevado a S é A elevado a M, B elevado a P, vezes A elevado a K, B elevado a L. E isso é o produto da F no primeiro pela F no segundo. Então a gente vai concluir que F é um homomorfismo de grupos. Então vamos ver que a F é sobrejetora. Para isso, se a gente tomar um A elevado a M, B elevado a P em G, basta a gente então pegar alfa elevado a M, beta elevado a P em Dn. E aí, diretamente, F de alfa elevado a M, beta elevado a P é justamente A elevado a M, B elevado a P. Então F é sobrejetora. Vamos por fim ver que F é injetora. Para mostrar que a F é injetora, a gente vai ver que o seu núcleo é trivial. Isso porque a gente sabe que o homomorfismo ele é injetor, sem somente ser o seu núcleo ele é trivial. Então vamos supor que F de um elemento de D, N, é igual ao elemento neutro. E aqui a gente sabe de novo que R está entre 0 e N-1 e que o S ou é 0 ou é 1. Então, se o S fosse igual a 1, a gente vai ter que A elevado a RB é o elemento neutro. Ou seja, o A elevado a R é o B. Pela condição 4, então a gente tem que A elevado a R mais 1, que é o mesmo que A elevado a R vezes A, é B vezes A, que é o mesmo que A elevado a menos 1B, que é igual a A elevado a menos 1 vezes R, que é igual a A elevado a R menos 1. Porém, então, a gente vai ter que A ao quadrado é igual a E, contradizendo a condição 2, porque aqui o N nosso é maior do que 2. Então, o S ele tem que ser igual a 0. E se o S é igual a 0, então a gente está dizendo que o elemento neutro é igual a A elevado a R. E o R ele está entre 0 e N menos 1. Pela condição 2, a gente tem que o R tem que ser igual a 0. Portanto, o F de alfa R beta S igual a elemento neutro implica que alfa elevado a R beta elevado a S é alfa elevado a 0, beta elevado a 0, que é a identidade. Então, a F é de fato injetora e, portanto, a gente acabou vendo que F é um isomorfismo entre o grupo diedral e o nosso grupo G. Então, para finalizar esse vídeo, a gente vai agora para uma interpretação geométrica do grupo diedral. Então, a gente vai colocar aqui as nossas notações. Então, seja n um número natural maior do que 2, a gente vai denotar por Pn o polígono regular de n lados. A gente vai nomear os vértices de Pn como A1, A2 até An, no sentido anti-horário. E a gente vai chamar de Cn a circunferência que circunscreve o polígono. Por exemplo, aqui a gente tem o P3 e os seus vértices no sentido anti-horário, depois o P4, o P5 e o P6. Então, a gente vai chamar de uma simetria do polígono regular de n lados, uma isometria que aplica vértices adjacentes em vértices adjacentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas simetrias do quadrado. A primeira é a identidade, que leva o vértice nele mesmo. A segunda, ela leva o vértice A1 em A2, o vértice A2 em A3, o vértice A3 em A4, o vértice A4 em A1. Ou seja, ela roda o nosso quadrado 90 graus em sentido anti-horário. Tá, então uma simetria ela é uma isometria que leva vértices adjacentes em vértices adjacentes. E por ela ser isometria, a menos de uma translação que leva o centro da circunferência Cn na origem, ela é uma transformação linear que preserva a distância euclidiana. Nesse caso, a gente vai ter que as simetrias elas são funções bijetoras por causa do teorema do núcleo da imagem. Porque, como uma simetria preserva a distância, ela vai ter que ser injetora. Então, o seu núcleo é trivial. E usando o teorema do núcleo da imagem, a dimensão da imagem coincide com a dimensão do espaço. Então, a simetria é sobrejetora também. E vale destacar ainda que isso não é verdade em espaço de dimensão qualquer. Porque em espaço de dimensão finita, as isometrias são sempre bijeções. Mas, por exemplo,
no espaço de Hilbert L2 das sequências de quadrado somável, o shift à direita é uma isometria, mas não é sobrejetor. Então, a gente vai ter aqui um lema. Esse lema vai dizer o quê? Que o conjunto de todas as simetrias do polígono PN, que a gente vai denotar por dn estrela, com a operação de composição de função, ele é um grupo, que a gente vai chamar de grupo de simetrias do polígono regular PN. E além disso, todo elemento desse grupo ele é completamente determinado pela ação dele nos vértices do polígono. Então, vamos à demonstração. Bom, a aplicação de identidade, que leva o vértice em si mesmo, ela é uma simetria de PN. Então, o dn estrela é não vazio. E a composição de simetrias também é uma simetria. Então, como a composição também é associativa, a gente tem que dn estrela já tem uma estrutura de semigrupo. E além disso, como a identidade opera como elemento neutro, a gente tem que o dn estrela é um monoide. Então a gente vai ver agora que toda a simetria do polígono regular de n lados ele também ela tem uma inversa, que também é uma simetria. Então vamos denotar por d de pq a distância entre os pontos P e Q. Então seja f um elemento de dn estrela, ou seja, uma simetria do polígono regular de n lados. Então a gente tem que f é bijetora, e então fica bem definida a inversa f menos 1. Como f é uma isometria, a gente tem que a distância de f menos 1 de b até f menos 1 de c é o mesmo que a distância de f menos 1 de b, f de f menos 1 de c, porque f preserva as distâncias. Então, isso é igual à distância de b até c. Ou seja, f menos 1 também é isometria. Uma vez que a f é isometria e ela ainda leva vértices adjacentes em vértices adjacentes, então a f menos 1 também possui essa última propriedade. E a prova de que f menos 1 leva vértices adjacentes em vértices adjacentes não é complicada, e a gente deixa para você que nos assiste fazer essa conta. Então, f menos 1 é uma simetria de Pn, e isso prova que dn estrela tem uma estrutura de grupo. Então agora a gente vai mostrar que toda simetria ela fica unicamente determinada por como ela age nos vértices do polígono. Então sejam AJ e AJ mais 1 dois vértices adjacentes desse polígono regular. Então para cada ponto P que está na aresta que é definida por esses dois vértices, existe um único número real T entre 0 e 1, tal que o P ele pode ser escrito dessa forma: TAJ mais 1 menos T AJ mais 1. A distância de P até AJ é 1 menos T vezes a distância de AJ até AJ mais 1. E a distância de P até AJ mais 1 é T vezes a distância de AJ até AJ mais 1. Então, como F preserva as distâncias, então a distância de F de P e F de AJ é também 1 menos T, distância de AJ até AJ mais 1. E a distância entre f de p e f de aj mais 1 é também t vezes a distância de aj até aj mais 1. Então, o f de p ele fica determinado por t vezes f de aj mais 1 menos t vezes f de aj mais 1. E esse t é um cara entre 0 e 1. Então, a ação de f em uma aresta ela fica unicamente determinada pela ação nos vértices que determinam essa aresta. E como os vértices adjacentes A e J são mandados em vértices adjacentes, também uma aresta de Pn é mandada numa aresta de Pn que tem os vértices justamente f de AJ e f de AJ mais 1. Então, a gente tem que a nossa simetria está unicamente determinada pelos valores que ela assume nos vértices. E a gente tem, então, o nosso resultado. Bom, um outro lema que a gente vai provar é o seguinte. Bom, o grupo de simetrias do polígono regular Pn, o dn estrela, ele é gerado pela rotação por 2π sobre n radianos, em relação ao centro da circunferência Cn, e pela reflexão em relação ao diâmetro dessa circunferência que passa pelo A1. Então a gente vai começar vendo que a rotação e a reflexão que a gente colocou aqui no enunciado, elas de fato são simetrias de Pn. Então, de fato,
A rotação de 2π sobre n com relação ao centro da circunferência CN, ela vai levar o vértice AJ em AJ mais 1, para o J entre 1 e n menos 1, e o AN em A1. E então, essa ação, né, ela vai determinar de fato uma simetria, e a gente vai chamar essa simetria de ρ. E a reflexão, ela vai levar o A1 nele mesmo, e ela vai levar o AJ no A índice n menos j mais 2, para todo j entre 2 e n. Então, essa reflexão, que a gente vai chamar de zeta, também é uma simetria de Pn. Aqui a gente tem uma ilustração da ação da ρ e da zeta, né, da rotação e da reflexão, em um pentágono regular. Então, aqui a gente vê o A1 vai em A2, o A2 vai em A3, o A3 vai em A4, o A4 vai em A5 e o A5 volta em A1. E aqui o A1 vai ficar fixado e a gente vai refletir A2 com A5, A3 com A4. Agora, toda a simetria de Pn que é dada por uma rotação pode ser vista simplesmente como uma potência de ρ. E toda reflexão com relação a um certo vértice é uma rotação seguida da aplicação de zeta. Porém, no plano, todas as transformações rígidas, como por exemplo as simetrias do polígono regular de n lados, elas podem ser escritas como uma composição de rotações e reflexões, né? A demonstração desse fato, ela foge do escopo da nossa apresentação por ser uma prova que ela não é trivial. E essencialmente essa prova é do campo da geometria. E por isso a gente vai assumir esse resultado aqui. Então, como todas as simetrias de Pn são composições de rotações com reflexões, e a gente viu que toda rotação é uma potência de ρ, e toda reflexão pode ser escrita como uma composição de uma rotação com a nossa reflexão zeta, então a gente tem o nosso resultado. Um outro lema que a gente vai ver é o seguinte, né? Toda a simetria do polígono regular de n lados vai determinar uma única permutação lá em σn. Né? E a aplicação que toma uma simetria e leva na permutação por ela definida é o monomorfismo de grupos. Então, para cada simetria f, a gente vai associar essa σf aqui, que leva o 1 em I de f a 1, o 2 em I de f a 2 e o n em I de f a n, onde I de f a j é o índice do vértice f a j quando aplicada a f no polígono. Não, uma vez que a f é bijeção, então a sigma de f também é uma bijeção. E então a sigma de f é de fato uma permutação que está em σn. Além disso, a aplicação φ definida dessa forma está então bem definida. E se a gente pegar duas simetrias f e g, então a sigma de fg vai ser justamente a sigma de f, a sigma de g. Né? Por isso, a φ ela é um homomorfismo de grupos. E se a sigma de f for a identidade, então a gente está dizendo que a f de AJ é AJ para todo J. Ou seja, que a f é a simetria de identidade. Então, a gente provou então que o kernel, né, o núcleo dessa φ só tem um elemento neutro lá dentro. Então, a φ é um monomorfismo de grupos. Então, para terminar, a gente tem o nosso teorema. O que esse teorema diz? Bom, o grupo Dn estrela de todas as simetrias do polígono regular de n lados é isomorfo ao grupo diedral Dn. Vamos à demonstração então. Sejam ρ e zeta os geradores de Dn estrela, que a gente viu pelo lema anterior. A gente vai ver então que o sigma de ρ é justamente o alfa e o sigma de zeta é justamente o beta, onde alfa e beta são os geradores do Dn. De fato, por uma verificação direta, a gente tem que a permutação definida por ρ é essa daqui, que é justamente a que leva 1 no 2, 2 no 3 e, por fim, n em 1, ou seja, a alfa. E a permutação definida por zeta é justamente essa daqui, que é a beta.
Então, dessa forma, a imagem daquele monomorfismo de grupos que a gente viu no lema anterior é justamente o DN. Portanto, o DN estrela ele é isomorfo ao DN, porque a Φ ele é monomorfismo, né? Então ela é sobrejetora com relação à própria imagem e, portanto, um isomorfismo com relação à imagem. Bom, esse foi o final da nossa série de vídeos. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Até uma próxima.